Olá pessoal, como estamos aí nessa quarentena, eu estou aqui produzindo conteúdo para vocês, conteúdo de campo elétrico. A gente vai fazer alguns exercícios aqui, fazer algumas revisões, beleza? Vamos lá. Tem uma questãozinha aqui, ó, bem simples, uma questão teórica, para a gente brincar, né? Vamos lá. Considere as afirmativas a seguir. A direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide sempre com a direção da força que atua sobre uma carga de prova colocada no mesmo ponto. Vamos lá. Vamos dar uma observada aqui nessa figura. Linhas de força de campo elétrico. Por convenção, pessoal, cargas positivas, elas geram campo de afastamento. Campo de afastamento. Estão vendo aqui essas setinhas? E cargas negativas geram campo de aproximação. Olha aqui. Cada setinha dessa aqui indicando um campo de aproximação. Então, se eu pego, por exemplo, um vetor qualquer aqui do espaço, um ponto do espaço, melhor dizendo, o vetor campo elétrico ele vai indicar o quê? Na carga positiva, um vetor de aproximação. Perdão, de aproximação não, né? De afastamento. Se eu pego aqui um ponto qualquer do espaço, nas redondezas dessa carga positiva, o vetor ele é de afastamento. Tranquilo? O vetor aqui ó, é de afastamento. E um ponto qualquer aqui de uma carga negativa, o vetor campo elétrico ele é de aproximação. Ele é um vetor que tem direção, né, voltada aqui para direção e sentido, o sentido apontando aqui para cá. Beleza? Olha só. O que é que está dizendo essa questão aqui? Ó? A direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide sempre com a direção da força. Vamos ver se isso é verdade. Vamos analisar aqui. Ó. Temos aqui uma carga de prova. Né? Vamos imaginar aqui uma carga de prova. Ou melhor, essas cargas aqui maiores são as cargas geradoras de campo. Tá certo? E essas cargas menores aqui ó, são as cargas de prova. Eu não vou escrever em cada uma delas, né? Basta saber que essas daqui, Qzão, são as cargas que estão gerando campo. E Qzinho, Q minúsculo, é a carga de prova. Q minúsculo gera campo? Gera. Mas aí, na verdade, ela está sendo só cobaia aqui dessa carga maior. A gente acabou de ver o que? Carga positiva gera campo de afastamento. Então, ó, nesse ponto tem um vetor né, na direção horizontal aqui, né, digamos que as duas estejam aqui dispostas numa linha reta. Na direção horizontal, o vetor é de afastamento. O vetor aqui ó, da esquerda para a direita, independente da carga de prova. Veja que agora a carga geradora ela é negativa, então o campo vai ser o quê? O campo vai ser de aproximação. Perfeito? Portanto, esses dois vetores aqui diz respeito à natureza dessa carga e aqui também. Carga positiva de afastamento, carga negativa de aproximação. Bora analisar agora as forças. Quando a gente vai olhar as forças agora, ó, carga positiva faz o que com carga positiva? Repele. Eu tenho aqui um vetor F que representa a força elétrica. Carga positiva faz o que com carga negativa? A gente tem uma atração. Carga negativa com carga positiva? Atração também. Ficou meio apertadinho aqui, né? E carga negativa faz o que com carga negativa? Repele. Eu tenho força de repulsão. Então veja que força diz respeito ao que? Se as cargas têm mesmo sinal ou sinal diferente. E o campo elétrico depende de quem está gerando gerando o campo, né? No caso aqui carga positiva, campo de afastamento. Aí uma coisa curiosa que a gente tem que ver aqui é o seguinte: ó. Toda vez que eu vejo a carga positiva de prova, eu percebo que força e campo, além de estarem na mesma direção, imagine aqui uma direção horizontal de referência, né? Porém, os sentidos são iguais. Quando a carga é negativa, ó, carga positiva, campo e força, os dois para a direita. Carga positiva, campo e força, os dois para a esquerda. Percebem? Já a carga negativa, ó, campo e força estão em sentidos opostos.
Isso tem a ver lá com a própria fórmula, né? A própria equação que calcula o campo elétrico. Campo elétrico é a razão, né? O vetor campo elétrico é a razão entre a força elétrica e a carga. Perceba que força é o produto de quem? Ó? Da carga pelo campo. Posso escrever de uma maneira ou de outra. Aí veja só, se eu tenho um vetor aqui, ó, que é igual a um outro vetor multiplicado por um escalar, se esse escalar aqui for positivo, os dois vetores têm a mesma direção e sentido. Ó. Se Q é positivo, os dois vetores apontarão no mesmo sentido. Se Q for negativo, eu vou ter F, por exemplo, aqui um valor positivo, e esse outro lado da igualdade aqui, ó, eu vou ter, para compensar, né, eu vou ter que o campo teria que ser negativo. Né, menos com menos para dar mais. Resumo da ópera. Carga positiva, força e campo têm mesma direção e sentido. Carga negativa, força e campo vai ter o quê? Mesma direção, porém sentidos opostos. Então a primeira assertiva é verdadeira, né? A direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide sempre com a mesma direção, então ele está falando aqui de direção. Direção do vetor campo elétrico e direção da força. E realmente é verdadeiro isso. Cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a se mover no sentido contrário ao do campo. Ó, se mover, tender a se mover é ir na direção da força, no sentido da força. Essa carga aqui, ó, ela tende a se mover para a direita, essa aqui tende a se mover para a esquerda. Se mover é por causa de uma força que está puxando ela. Então a pergunta é, carga negativa, no caso essa e essa daqui. Ó. Carga negativa tenderão a se mover no sentido contrário ao do campo? Com certeza. Veja que a força elétrica que vai puxar ela, né, o campo não puxa, né, digamos assim, esse vetor aqui não está indicando uma força. A força é essa daqui. Ó. Perceba que a força que puxa essa carga negativa ela é oposta ao campo elétrico. Então, essa assertiva aqui também é verdadeira. Tranquilo? A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual em cada ponto diretamente proporcional. Peraí, deixa eu ler aqui direito. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional ao quadrado da carga que o criou e inversamente proporcional à distância do ponto da carga. Vamos lá. Vamos ver como é que isso aí funciona. Olha só, galera. Se eu tenho aqui uma carga, né, e nas redondezas eu tenho um campo, se eu colocar aqui uma carga de prova, qual é o valor da força, ou melhor dizendo, qual é o valor do campo elétrico que atua aqui nessa carga? Qual o valor do campo elétrico? Campo elétrico é a razão entre a força elétrica e a carga. Beleza? Se eu quiser calcular o módulo do campo elétrico, que é o valor numérico, né? O tamanho do vetor, melhor dizendo, eu tenho que fazer o módulo da força dividido pelo módulo da carga. Tranquilo? Então vamos lá. Tirando aquelas barras aqui, eu vou colocar só o valor para E. E é igual a F dividido por Q. Mas quem é F? Quem é a força elétrica? K vezes Qzão vezes Qzinho. Entre essas duas cargas aqui eu tenho uma distância D. Dividido por D ao quadrado. Percebam que isso aqui, né, é a própria lei de Coulomb. A força elétrica é a lei de Coulomb. Tudo isso dividido por Qzinho, que é a carga de prova. Aí quem é que vai morrer aqui? Ó? Qzinho vai morrer com Qzinho. E aí vai sobrar somente o quê? K, que multiplica Q, dividido por D ao quadrado. Tá certo? Então, ó, campo elétrico, o módulo, né, que eu não preciso colocar essa barrinha, vai ser igual a K, que é a constante eletrostática,
multiplicado pela carga que está gerando o campo, dividido por D ao quadrado. Perceba que esse aqui é o campo elétrico num ponto. Esse ponto aqui, ó, a gente usou aqui uma carga de prova, que é uma cobaia. Tá certo? E perceba que o valor dessa carga sequer aparece aqui na fórmula. O campo elétrico é simplesmente a constante vezes o valor da carga. Então, ó, essa carga aqui está gerando o campo. Em cada ponto das redondezas dela, eu posso calcular o valor de quem? Da intensidade do campo elétrico. Basta eu pegar K vezes Q. Ó, eu tenho Q, tenho K, que é uma constante, né? E a distância aqui entre as duas, entre a carga, no caso, e o ponto. Lembrando que K é igual a 9 vezes 10 a nona Newton. Opa, vou fazer essa correção. Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Beleza, de Creusa? Vamos voltar aqui para ver se a gente responde. Ó. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional ao quadrado da carga que o criou e inversamente proporcional à distância. De forma alguma, né? Ela realmente é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Mas não é diretamente proporcional ao quadrado da carga, e sim somente à carga. Campo é proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Portanto, essa assertiva 3 aqui ela é falsa. A intensidade do campo elétrico pode ser expressa em newtons por coulomb. Aí é só a gente analisar aqui, ó, essa formulazinha aqui que a gente já colocou aqui. Ó. Campo é F dividido por Q. Então, para analisar isso aqui no sistema internacional, ó, a unidade do campo elétrico, é só eu fazer a razão entre força. Qual é a unidade de força no SI? Newton. Qual é a unidade de carga no SI? Coulomb. Então, realmente, é o Newton por Coulomb. Se eu divido 1 Newton por 1 Coulomb, eu vou ter 1 Newton por Coulomb. A intensidade do campo elétrico pode ser expressa em Newton por Coulomb? Verdadeiro. O professor tem outra unidade? Tem. A gente vai ver depois. Né? Pode ser o volt por metro. Então, quais são as assertivas? Né? 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Resposta letra C. Tranquilo? Então vamos aqui. A linha de força a gente já viu. Olha aí. Ó. Em determinado local do espaço existe um campo elétrico de intensidade 4 vezes 10 a terceira. Colocando-se aí uma partícula eletrizada com carga de Q igual a 2 microcoulomb, qual a intensidade da força que agirá sobre ela? Então aqui ó, temos a nossa carguinha positiva, tá certo? O valor dela vale quanto? Qual é o valor dela, né? Qual o valor dela? Quanto vale? 2 microcoulomb. E esse micro aqui é um submúltiplo que equivale a 10 a menos 6. A gente já viu que, né, antes de fazer a conta, vamos fazer a análise qualitativa aqui, ó. A gente já viu que a força elétrica, no caso de uma carga de prova positiva, ela está na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Então, eu já tenho aqui dois vetorzinhos. Esse vetor aqui representa a força e o outro representa o campo elétrico. A gente já viu, né? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Carga de prova positiva, ó. Campo e força na mesma direção e no mesmo sentido. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui, ó. Em determinado local do espaço existe uma carga cujo, né, no ponto que essa carga está, nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho aqui específico, a carga está submetida a um campo de 4 vezes 10 a terceira Newton por coulomb. Qual é a intensidade da força? Ora, mais uma vez, ó, campo é a força dividido pelo módulo da carga, né? Tudo aqui está em módulo, melhor dizendo. Força vai ser igual ao campo multiplicado pela carga. Esquecer isso aqui por enquanto. Então, quem vai ser F, pessoal? Campo, 4 vezes 10 a terceira, multiplicado pela carga, 2 vezes 10 a menos 6. Essa aqui foi extremamente fácil. Uma questão de aplicação direta, né, da equação aqui que calcula o campo elétrico. 4 vezes 2 vai dar 8.
10 a terceira com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 3 newton. Multiplica aqui, ó, 4 por 2 e aqui aplica a propriedade das potências, né? Repete a base e soma os expoentes. Então a gente vai ter aí, ó, uma força de 8 milNewton, né? 8 milNewton, 8 vezes 10 a terceira. Tranquila demais essa questão. Questãozinha aí da nossa terra, né? O FRN. Uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positivamente ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre placas defletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme, atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tinta que são lançadas para baixo a partir do emissor. Após atravessar a região entre as placas, essas gotas vão impregnar o papel. O campo elétrico uniforme está representado apenas por uma linha de força. Muito bem. Então vamos lá. A gente tem aqui, ó, 2 plaquinhas, tá certo? Essas 2 placas elas estão carregadas. Existe um campo elétrico uniforme. Vou fazer aqui o desenho do campo elétrico uniforme. Então, como é que seria aqui nosso campo elétrico uniforme, né? Eu tenho 2 placas carregadas, ó. Uma carga aqui positiva depositada nessa placa do lado esquerdo e uma placa negativa do lado direito. Tanto faz, né? Pode ser de um lado negativo, do outro positivo. Aqui, no caso, eu estou colocando já para coincidir com a nossa figura aqui. Então, pessoal, nosso campo aqui, ó, como a gente já viu, as linhas de carga, as linhas de força nascem nas cargas positivas, né? Isso aqui é o nascedouro. E elas chegam até a placa negativa, é o sumidouro das linhas de campo. Então, as linhas vão sair de mais para menos, da positiva para a negativa. E aí, ó, um ponto qualquer aqui, ó, um ponto qualquer, eu tenho um campo elétrico que está dirigido aqui, ó, da esquerda para a direita. Um ponto qualquer vai ter um vetor que indica a direção e o sentido do campo elétrico. Beleza? Aí olha só que interessante, ó. Temos 3 partículas que saem daqui, que ele fala na questão que elas podem ser eletricamente neutras, podem ser positiva ou negativa. As gotinhas de tinta que vão sair daqui, ó, são tintas, e isso aqui é o papel, olha aí. Ó. As gotinhas de tinta vão sair daqui desse emissor de gotas, né? É uma coisa que deve pulverizar essa tinta. Essas gotinhas podem tomar direções aqui e sentidos diferentes para poder impregnar o papel. Beleza? Vamos analisar aqui, ó, a direção 1. Esse caminho percorrido pela partícula aqui 1. O que é que está acontecendo? Tem uma partícula que ela sai, né? Ela sai daqui, ó. Quem lembra da lei de Newton, né? Todo corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme até que alguma força atue sobre ele. Então imagine que essa partícula ela foi lançada com uma determinada velocidade, a partícula 1, que fez a trajetória 1, e ela de repente começou a fazer essa curva aqui para a esquerda. Qual é a placa que está do lado esquerdo? Placa positiva. Então se ela está sendo puxada, para o lado esquerdo, imagina só, qual a natureza dessa carga daqui? Qual a natureza dessa carga você acha que ela tem para ela ser puxada por essa placa positiva? É óbvio que essa partícula deve ser o quê? Negativa, porque a tendência dela, como eu acabei de falar, né, era permanecer em linha reta. Mas aí, de repente, ela foi atraída por essa placa aqui, portanto, ela deve ser uma partícula negativa. Veja que agora a partícula que faz a trajetória 3, ela foi atraída por essa placa. Portanto, ela deverá ser o quê? Uma partícula positiva. E essa partícula que faz a trajetória 2 aqui, com certeza é uma partícula neutra. Ela não foi nem atraída pela carga positiva e nem foi pela carga negativa. Beleza? Então, vamos lá. Vamos analisar as alternativas aqui, né?
Pelos desvios sofridos, pode-se dizer que a gota 1, gota 2 e gota 3 estão, respectivamente, carregadas negativamente. Vamos lá. Bem, a gotícula 1, a gente já sabe que ela é negativa, né? A 2 é neutra e a 3 é o quê? Positiva. Negativa, neutra e positiva. Neutra, positiva e negativa. Positiva, neutra e negativa. Só sobra a letra D, né? Aliás, perdão. Letra A aqui é a resposta. Carga negativamente é a 1. Carregada negativamente é a 1. Neutra é a 2 e 3 é a positiva. Resposta, letra A. Questão muito bonita da UFRN, né? Uma aplicação prática aqui. Impressoras a jato de tinta usando campo elétrico para poder defletir, né, as cargas elétricas aqui. Vamos lá. Uma carga pontiforme positiva Q1, que vale 18 vezes 10 a menos 6, dista no vácuo 20 cm de uma outra carga Q2, menos 8 vezes 10 a menos 6, conforme figura abaixo. Dado K igual a 9 vezes 10 a nona Nm por coulomb quadrado, a intensidade do campo elétrico E criado nessas duas cargas no ponto P vale. Vamos lá. Temos duas carguinhas aqui, ó. Carga Q2 e carga Q1. As duas são geradoras de campo e eu quero saber qual é o campo resultante nesse ponto P aqui. Primeiro que a gente tem que saber é sempre para onde o campo está apontando. Carga negativa gera campo de quê? De aproximação, não é isso? Então a gente coloca aqui, ó, campo de aproximação. Vou colocar aqui, ó, E1, ou melhor, E2, né? Relativo a essa carga Q2 aqui. E a carga positiva gera um campo de afastamento. Você tem aí uma superposição, né? Tranquilo? Vamos lá. No ponto P, que acabou ficando escondido aqui, ó, carga 2 gera campo de aproximação e carga 1 gera campo de afastamento. Isso só depende do quê? Da natureza das duas cargas. E aí, qual é a pergunta? A intensidade do campo E criado por essas duas cargas no ponto P. Então, aqui é como se fosse um cabo de guerra, né? Um puxa para um lado, outra puxa para o outro. Não é força. Mas aí a gente tem que fazer o quê? A diferença entre esses dois vetores. O vetor resultante aí, ó, o nosso vetor resultante é R, vai ser E1 menos E2. Certo? E1 menos E2. Tranquilo? Parar aqui. Então, vamos usar esse desenho aqui auxiliar, né? Temos aqui, ó, carga Q2 e carga Q1. Ó. Uma carga pontiforme Q1, que vale 18 vezes 10 a menos 6 coulomb, dista no vácuo de uma outra carga Q2, menos 8 vezes 10 a menos 6, conforme figura abaixo. Então, vamos lá. Eu tenho uma carga negativa, certo? Que vale menos 8 vezes 10 a menos 6. E aqui eu tenho uma carga positiva, que vale 18 vezes 10 a menos 6 coulomb. E eu quero saber qual é o campo elétrico resultante num determinado ponto P aqui. Como é que a gente vai resolver essa situação? Vamos lá. Qual a natureza dessa carga? Eu tenho uma carga negativa que neste ponto aqui vai gerar um campo de aproximação. Eu vou chamar aqui o campo de E2. Certo? E a carga positiva vai gerar um campo de afastamento. Acontecem os dois simultaneamente. Perfeito? E aí percebam que eu tenho o quê? Dois vetores atuando na mesma direção, porém em sentidos opostos. Eu vou ter que calcular o módulo, ele quer saber, ó, a intensidade do campo elétrico criado por essas duas cargas no ponto P. Eu vou ter que calcular o módulo das duas. Vou ter que calcular o módulo das duas e fazer o quê? A diferença. Vamos lá? Ó, quem vai ser o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme? Campo elétrico é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Perfeito? Só que aí, ó, a nossa carga
positiva, vamos lá, eu estou usando aqui a letra vermelha, né? Já para coincidir com o vetor que corresponde ao vetor de afastamento aqui do campo elétrico da carga positiva. Carga positiva vale quanto? 18 vezes 10 a menos 6. Ó. K, 9 vezes 10 a nona, foi dado na questão. Vezes Q, 18 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância. Qual é a distância, olha, da carga positiva? Vou chamar aqui de E1. Né? Qual é a distância da carga positiva até o ponto P? 10 mais 20 centímetros. A distância aqui vai dar de 30 centímetros. A gente não pode deixar isso aqui em centímetros, porque veja só, essa constante aqui, ela diz para a gente usar força em newtons, distância em metros e carga em coulomb. Então eu tenho que passar isso aqui para metros. Dividindo isso aqui por 100, vai dar 0,3 metros. Beleza? Então no lugar de D aqui, 0,3. Muito bem. Ao quadrado, né? Esse 0,3 ao quadrado, posso até fazer ele separado aqui, 0,3 ao quadrado corresponde a 3 vezes 10 a menos 1, que ao quadrado vai dar o quê? 3 ao quadrado dá 9, e aqui, potência de potência, 10 a menos 1 elevado ao quadrado vai dar 10 a menos 2. Então perceba que isso aqui vai dar 9 vezes 10 a menos 2. E aí eu posso cortar esse 9 com esse 9 aqui. Beleza? Olha só como é que eu fiquei com a conta bem mais simples agora. 18 vezes 10 a menos 6. Aliás, eu posso já operar essas potências, né? 9 com menos 6 aqui, porque vai ser 10 a nona vezes 10 a menos 6, vai dar 10 a terceira. Tudo isso dividido por quanto? Por 10 a menos 2. E esse 10 a menos 2, quando sobe, ele sobe o quê? Positivo. Então eu vou ficar com 18 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Tranquilo? Esse aí é o valor do campo elétrico gerado pela carga positiva. É esse vetor aqui. Esse vetorzinho aqui. Ele tem intensidade 18 vezes 10 à quinta. Aí agora eu vou calcular a intensidade do vetor E2, né, que é o campo no ponto P relativo à carga Q2, que é negativa. Vamos lá? Bora calcular agora qual é o valor dessa danada aqui. O valor da carga é quanto? Menos 8 vezes 10 a menos 6, certo? Olha aí. Vamos ver logo qual é a distância. A distância de Q2 até o ponto P é 10 centímetros. Então vamos lá. Eu tenho aqui K, 9 vezes 10 a nona. Q2, mais uma vez, vamos ver lá quem é Q2. Q2, menos 8 vezes 10 a menos 6, que eu não preciso colocar o sinal negativo, eu estou colocando aqui o módulo, né? Eu estou calculando o tamanho do vetor, então eu não preciso colocar o valor negativo. 8 vezes 10 elevado a menos 6, e a distância que é de 10 centímetros. Essa distância aqui, D, vale 10 centímetros. Que correspondem ao quê? 0,1 metro, que corresponde em potência de 10, 1 vezes 10 elevado a menos 1. É importante colocar em potência de 10, porque em eletrostática a gente trabalha muito com potência de 10, né? Os valores para as constantes e para as cargas, né? Sempre tem uma potência de 10 aí associada. Então a distância, 10 centímetros, vale 1 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. Aqui não vai cortar, não tem preocupação, porque 1 ao quadrado vai dar 1. 9 vezes 8 dá quanto? 72 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 ao quadrado dá 1, não precisa nem colocar. E 10 a menos 1 ao quadrado dá 10 a menos 2. Então eu vou ficar com 72 vezes 10 elevado à quinta Newton por Coulomb. Olha só que interessante. Um vetor, né, apesar da carga do Q1, né, ela tem uma intensidade maior do que, ela tem um valor maior do que Q2, veja que o campo elétrico da carga Q2 foi maior. Isso porque ele está com uma distância bem menor, e a gente viu isso, né? A gente acabou de falar na questão anterior que o campo ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, 72 menos 18. Quem vai ser o campo resultante?
o campo resultante vai ser E2, eu estou interessado só no módulo, né? Menos E1. Ou seja, 72 vezes 10 à quinta, menos, olha aí, ó, 18 vezes 10 à 18 vezes 10 à quinta. Então, ó, meu campo resultante é igual a 54 vezes 10 elevado à quinta. Newton por Coulomb. Beleza? Está aqui nossa resposta. Campo elétrico resultante 54 vezes 10 à quinta. Então, ó, bora ver se tem esse gabarito aqui, ó. 54 vezes 10 elevado à quinta, letra D. Questãozinha tranquila, um pouco trabalhosa com a continha, mas a parte teórica dela é bem besta mesmo. Só usar a equação que a gente já conhece e a relação aí entre vetores, né? Campo de afastamento, campo de aproximação. Vamos aqui para a nossa última questão. Universidade Federal, eu acho que é Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A figura abaixo mostra duas cargas Q1 e Q2 afastadas a uma distância D e as linhas de campo do campo eletrostático criado. Vamos lá, pessoal. Quando eu tenho uma única carga positiva, e a gente viu isso numa figurinha lá em cima, ela gera campo de quê? De afastamento, não é isso? Olha aí, a minha carguinha positiva gerando campo de afastamento. E se eu tenho uma carga negativa, eu gero campo de quê? Carga negativa gera campo de aproximação. Carga negativa gera campo de aproximação. Só que aí tem um porém. Quando essas duas carguinhas estão juntas uma da outra, vai ter uma distorção nesse campo. Ele não vai ficar tão bonitinho aqui, só com direção radial aqui, bonitinha não. Tá? Vai haver uma distorção, que é exatamente essa figura que a gente vê aqui do lado esquerdo. Eu tenho aqui uma carga Q1 e uma carga Q2, uma próxima à outra, e as linhas de campo sofrem essa distorção. E a gente já falou também no campo elétrico uniforme agora há pouco que as linhas de carga elas nascem nas cargas positivas, né, e somem nas cargas negativas, que é o nascedouro e o sumidouro, que é exatamente essa figura aqui, bem bonita, que a gente está vendo. Então, quem é a carga Q2? Já dá para a gente saber qual é a natureza da carga Q1. Quem é a carga Q1? Ela é positiva ou ela é negativa? A carga Q1 é notoriamente uma carga positiva, porque as linhas de campo estão saindo dela. E a carga Q2 é obviamente uma carga negativa, porque está recebendo essas linhas de campo. Aí a pergunta da letra A já está respondida, né? Quais os sinais das cargas Q1 e Q2? Então, Q1 é positivo e Q2 é negativo. Letra B. A força eletrostática entre essas duas cargas é de repulsão? Não. A força entre essas duas cargas é uma força de atração, né? Carga positiva atrai carga negativa. Se você for colocar aqui o vetor, a gente tem aqui, ó, F, força elétrica, e F, força elétrica, aqui atuando nas duas. Mesma direção em sentidos opostos, mas é uma força de atração e não de repulsão. Um abraço a todos e até a próxima aula.